Portanto, vamos destacar inicialmente hoje a campanha que recentemente a OAB lançou, em parceria também com a CNBB, campanha de eleições limpas, né? Que campanha que é essa que a OAB está divulgando em todo o país? Então, Juliano, há 2 anos mais ou menos foi feita uma pesquisa sobre as entidades de classe de mais confiabilidade do país e a OAB foi eleita como a que mais tem essa confiabilidade. Então, nada mais justo que nós os advogados, encamparem uma campanha agora nas eleições que se aproximam, visualizando, conscientizar o eleitor da garantia, da importância que eles têm nos votos, né? Afinal, somos nós que vamos, a qualidade do nosso voto é que vai definir a qualidade dos nossos gestores. Então, nesse sentido, a OAB, junto com outras entidades de classe, vem buscando conscientizar isso para o nosso eleitor. Como é que será feito na prática essa conscientização, doutor? Vinculação de vídeos em mídias, né? Principalmente, vai ser feita palestra para a sociedade em geral, e essa conscientização ela vem nesse sentido, conscientizar basicamente o eleitor através de mídia, né? O que eles têm qual é a importância hoje do nosso voto. E daqui para frente, é claro que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o limite de gastos para a campanha em todo o país. Você tem os números aproximados do que poderá cada candidato gastar nas eleições desse ano? Então, as eleições de 2016 vai ser a primeira eleição com a promulgação de uma lei que veio em 2015, que foi chamada da reforma eleitoral. Essa reforma eleitoral, ela não só diminuiu, vamos dizer assim, os gastos que podem ser efetuados nas campanhas, como ela também proibiu o financiamento dela por entidades privadas, né? Ou seja, empresas hoje não podem mais fazer doação para os candidatos. Nas últimas eleições a gente sabe que era uma coisa que era antiética, antimoral, empresas que participam de licitação, participam de contratos com o governo, financiar as campanhas do próprio governo, né? Então o TSE hoje tem uma resolução que proíbe isso, é lei na verdade, tem uma lei aprovada em 2015 que diz que não pode mais haver essas doações, ou seja, os candidatos vão ter que participar das eleições com o fundo partidário, que é um fundo do partido, como se fosse uma poupança do partido, e com doações de pessoas físicas, e essa terá um limite. Nos municípios do Vale, em Tijucas, como temos 25 mil habitantes, os gastos para prefeitos serão no máximo de R$145 mil por candidato, e os gastos para vereadores serão de R$25 mil por candidato. Em Canelinha, que é um pouco menor, 9.235 eleitores, são R$108 mil para prefeito e R$10.800 para vereador. E em São João Batista, que é mediano entre Tijucas e Canelinha, são 20.668 eleitores, com um gasto máximo de R$108 mil para prefeito e R$15 mil para o vereador. Esse cálculo ele foi baseado não só no número de habitantes, não só no número de eleitores, mas também numa conta que foi feita junto com o que foi gasto nas últimas eleições. Ou seja, o que foi declarado que foi gasto nas últimas eleições, uma porcentagem daquilo que foi disponibilizado agora pelo TSE para ser gasto nessa nova campanha. É o chamado gasto oficial, né? Esse foi o gasto oficial que estava declarado lá no TSE. Agora, a pergunta que se faz, que o ouvinte deve estar fazendo em casa, é o seguinte: como que será investigado pelo Tribunal Regional Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, afinal, esses gastos daqui para frente nessa campanha? Tem apreciação de contas, depois será investigado, enfim? Isso, a Justiça Eleitoral ela tem um órgão próprio que investiga, que realmente tem uma eficácia. Tá? Basicamente ele funciona através de denúncias. Tá? Todo o material de campanha, como feito em gráfica, ele é declarado, sempre foi declarado, tá? E é nesse sentido que eles vão cruzar os dados, inclusive com notas fiscais que possam ser emitidas, e vão declarar ou não se o candidato está apto ou não para continuar nesse pleito eleitoral. Aliás, isso vem muito de encontro ao que o país viveu recentemente aí nesse combate, nessa busca pelo combate à corrupção, né? E de que forma isso acabou refletindo também nas subseções das comarcas, como hoje nós temos aqui no Vale do Rio Tijucas, na OAB, doutor? Então, essa nova gestão que se iniciou agora em 1º de janeiro de 2016, ela vem blindada pelo nosso presidente nacional, Cláudio Lamaque. Cláudio Lamaque, que é um gaúcho, que assumiu o poder agora, e na primeira reunião do Conselho Federal já votou uma moção contra a continuação do cargo do Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Então, como vem respaldado de cima para baixo hoje, uma voz enérgica contra a corrupção, contra tudo isso que aconteceu na nossa história recente do país, nós, os presidentes de subseção, a gente se sente respaldado, tendo um exemplo desse ao Conselho Federal.
Então, nesse sentido, a gente se sentiu renovado também, porque não adianta a gente querer mudar o mundo aqui de baixo se lá em cima não está acontecendo nada. Então, esse respaldo que a OAB a nível federal tem passado para a gente tem nos empolgado muito para fazer. Em âmbito regional, a gente destaca também que a OAB, apesar de ela não ter a legitimidade para acompanhar os processos ou para entrar com processos, que isso a legitimidade é do promotor público, do Ministério Público, a gente sempre acompanha como um amigo da causa. Ou seja, aqui em Tijucas todo mundo sabe que teve uma investigação muito grande na Câmara de Vereadores e a OAB está lá. A OAB pediu cópia de todos os processos para analisar, para ver se está sendo feita, principalmente para ver se está sendo garantida a ampla defesa, o contraditório de todos que estão sendo envolvidos no processo e também para cobrar uma medida enérgica sobre a responsabilização se eles cometerem algum tipo de crime. E é claro que em relação também à eleição desse ano, essa campanha nacional da OAB, a importância da conscientização das pessoas, cada nova campanha se fala muito nisso nas mídias, né, doutor? Que é das pessoas não venderem o seu voto. Haja vista que se alguém compra é porque alguém vende, né? A gente costuma dizer que voto não tem preço e sim consequências, né? Somos sim, o Sávio o Sidney o Juliano os responsáveis por isso que está acontecendo isso na nossa história recente no Brasil. É muito fácil dizer que político é ladrão, é muito fácil dizer que a gente não tem responsabilidade nenhuma, lavar as mãos e dizer que não somos nós. Não, a nossa campanha da OAB vem de encontro a isso. Não são eles que são os errados, nós somos errados também. Porque a qualidade, volto a repetir, a qualidade dos nossos gestores depende da qualidade dos nossos votos. E por isso a gente recomenda, estude seu candidato, veja se ele responde processo criminal, veja se ele responde algum processo administrativo por qualquer tipo de decoro que tenha acontecido, porque é essa qualidade que vai definir o futuro da nossa sociedade e da gestão, principalmente dos nossos dinheiros, que hoje é escasso. Hoje a gente sabe que a gente vive uma crise econômica, prefeituras devendo, Estado renegociando com a União, prefeito sem ter condições de até talvez tapar buraco, porque a gente sabe que está bem complicado mesmo o financeiro deles, Estado financiando para pagar salários. Hoje em dia não se assustem se o Estado dividir 13º em 2 vezes, 3 vezes, salário em 2, 3 vezes, porque a gente sabe que a crise financeira está na nossa porta. Então quem é que vai gerir esse nosso dinheiro, esses nossos impostos, que são muito altos por sinal? Quem que vai gerir? Então a gente precisa ter uma conscientização muito boa nesse nosso voto, não vender, é o barato que sai caro, é a carrada de barro que a gente ganha e depois, olha, tu vai ter que pagar muito mais que uma carrada de barro para ter que tapar o buraco da tua rua ou para ter que colocar teu filho numa escola particular. Então preste bastante atenção nesse voto, porque é dele que vai vir a responsabilidade das pessoas que vão gerir os nossos gastos, o nosso dinheiro público, né? Porque, queira ou não, os impostos quem pagam somos nós. Agora, presidente, abrindo um pequeno parênteses nessa questão eleitoral, nós estamos abrindo o segundo semestre do ano de 2016. Como é que foram as ações junto às demais órgãos da sociedade aqui no Vale do Rio Tijucas, junto à OAB, nesse primeiro semestre do ano? A OAB teve algumas campanhas, né? Continuamos com a campanha de menor aprendiz dentro da própria sede da OAB. Tivemos uma campanha muito legal com a Comissão do Jovem Advogado, uma campanha de agasalho, né, que estamos findando junto com o CDL, inclusive. A OAB está ali, nesse início de mandato priorizamos os processos ético-disciplinares, priorizamos colocar a nossa casa em ordem mais uma vez, para poder estar aberto, inclusive para a sociedade que tiver algum questionamento, para os entes públicos que quiserem vir conversar com a gente sobre algum problema da sociedade mesmo, e nesse sentido a gente continua trabalhando aqui dentro da OAB. E é claro também tem uma parceria com a Universidade do Vale do Itajaí, sempre na formação também dos novos estudantes, né? Sim, temos uma parceria muito legal com a Univale, que é o OAB Compartilhando, que ou seja, os advogados eles estão dentro, a OAB está dentro da universidade, né, de forma sempre muito bem receptiva pelo Dr. Celso, pelo professor Marcos, que é o responsável pelo campus ali, pelo núcleo de prática jurídica também. Sempre de portas abertas, Univale e OAB, a gente tem um convênio bem bom, os advogados estão dentro da Univale, não só fazendo cursos, mas também dando palestras, porque hoje a nossa prática jurídica ela serve muito para os nossos acadêmicos, e é com felicidade que eu digo que hoje a região do Vale do Rio Tijucas deve estar formando uns 80 alunos por ano, deve estar colocando uns 60 alunos dentro da OAB.
Hoje, em média, a gente entrega 5 carteiras para novos advogados por mês, então se fizer as contas aí tá beirando os 60 por ano. E isso é muito importante, isso é muito legal, isso mostra bem a qualidade de ensino da Univale. Não preciso estar aqui fazendo propaganda para eles, mas a qualidade nossa aqui é nota A. Ainda é da mesma forma nos dias de hoje a procura, Dr. Sávio, pelo estudo, pela formação da função de advogado, do fazedor, do geridor das leis hoje? Vivemos em crise, Sidney. Não dá para dizer que hoje está fácil. Não dá para dizer que hoje está fácil a carreira jurídica, principalmente a advocacia, porque vivemos uma época muito complicada. Uma época sem dinheiro, uma época que nem os advogados estão recebendo em dia, né? Às vezes e também a gente tem que se sensibilizar também, porque o comércio inteiro está assim, né? Empresas falindo, principalmente por falta de incentivo, talvez, do governo federal nesse sentido. Antes os empréstimos eram fáceis, capital de giro todo mundo tinha, e hoje, infelizmente, os bancos cada vez estão cortando mais o dinheiro, e quando estão emprestando a juros absurdos que não tem como manter o nosso negócio. Mas a advocacia está aqui, e principalmente a faculdade de Direito, ela é importante não só pro advogado, ela é importante também para algum administrador, ela é base, ela é necessária para muitas carreiras jurídicas. Então a faculdade de Direito é muito importante, e eu acredito que, eu não tenho os dados de como estão as matrículas dentro da faculdade, mas pelo que está vindo para a OAB, pelo nível de pessoas que estão pegando a carteira da ordem, pela quantidade que tem, principalmente sendo aprovados em exames, eu acredito que sim, eu acredito que é uma crescente essa nossa profissão.